Olha só, o Glauber também é pai do Hugo, né? Então, o Hugo está com a mesma idade do Ernesto, mais ou menos? O Hugo está com 3 anos e 4 meses. Legal, uma delícia. Ernesto está com quanto? Não sei. Eu não sei, acho que deve ter por aí, uns 2 anos e meio, 3. Glauber, a gente está falando aqui do fato do dia, da semana, né, dos últimos meses, talvez dos últimos tempos da história democrática brasileira, dos fatos oriundos de investigação mais marcantes, que é a tentativa de assassinato, do planejamento do assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Eu estava lendo o relatório da PF, aqui, Dri também, acabei não conseguindo, porque esse final de semana, esse feriado, tivemos uma comemoração aqui em casa, tal, mas já li boa parte, e são chocantes os detalhes, como eles, ao mesmo tempo, na demonstração de como as nossas Forças Armadas são uma esculhambação total. O cara não consegue pegar um táxi numa operação de assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora vem essa reportagem do Kleber, que a Adri acabou de contar aqui. O Kleber apurou que dentro das Forças Armadas, Kleber Lourenço, que é nosso colaborador, tinha o medo do golpe dentro do golpe, uma rasteira de Braga Neto, que foi algo que eu sempre desconfiei do Braga Neto como eminência parda do alto comando das Forças Armadas, e que eles tinham, em algum momento, a intenção de deixar o Bolsonaro de lado e seguir, se fosse numa ditadura, com o Braga Neto. Quer dizer, tem muitas nuances. Eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, Glauber. Queria que a gente abrisse por aí o nosso papo e depois a gente quer falar da tua situação pessoal, dos processos que você enfrenta. O Braga Neto, que a gente não pode esquecer, né? Foi o interventor colocado por Temer na segurança pública do Rio de Janeiro. No período, inclusive, em que aconteceu a execução de Marielle e de Anderson aqui. Estarrecedor, mas a gente não pode dizer que seja... Acho que alguém telefonou. Porque a gente já sabe como é que essa turma se movimenta. Eles são capazes de fazer todo tipo de coisa. E a ausência de responsabilização em relação à ditadura empresarial militar de 64 a 85 fez com que eles se sentissem confortáveis para fazer o que estão fazendo nos dias de hoje. Então, nós temos que estar organizados e solicitando, exigindo, em alto e bom som e tom, a responsabilização dos golpistas, passando, evidentemente, por Braga Neto, pelos generais que foram cúmplices da tentativa de golpe e do planejamento de homicídio de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, e por Bolsonaro, evidentemente. Me surpreendeu que os caras, inclusive, dessa vez, não partiram para uma linha de desconsiderar a existência das provas, porque normalmente essa é a linha do bolsonarismo, né? Principalmente daqueles que estão no entorno do Bolsonaro. Os caras já foram imediatamente para uma linha de que pensar não é crime. Está aí a fala do Flávio Bolsonaro. A declaração do Eduardo Bolsonaro não foi muito longe disso, já preparando o que seria não uma defesa política, mas uma tese de defesa jurídica, o que demonstra a gravidade incontornável daquilo que foi apresentado como prova. Nós temos que exigir a responsabilização dessa turma, não há outra saída. Você acha que agora, depois dessa revelação desse plano de assassinato... Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir, Dri. Será que deu algum problema aqui no meu áudio? Eu vou fazer uma coisa, eu vou então sair e entrar. Tá? Tá bom. Vamos aguardar então o Glauber, que já está aqui sendo recepcionado com muitas mensagens. Fica Glauber, né? Tá, galera. E tem um comentário aqui do Birajara. A gente estava falando sobre aquela coisa do Moraes não poder julgar, né, o caso. O Birajara está lembrando que o Cacá explicou essa questão outro dia. Não há qualquer impedimento para Xandão,
porque seria fácil um bandido ameaçar um juiz e este ficaria livre de ser julgado por aquele juiz. Amanhã vai estar aqui conosco o professor de Direito Constitucional, um dos maiores juristas também, Pedro Serrano, que vai poder explicar essas questões, né, Rovai, mais específicas jurídicas para a gente. Oi, Glauber, tá me ouvindo agora? Agora ouço bem. Opa, maravilha. Você acha que depois dessas revelações, desse plano de assassinato do Lula, do Alckmin, do Moraes, é possível aí enterrar esse PL da anistia? Tem que enterrar, mas para isso a gente tem que ampliar a nossa mobilização, botar todas as nossas energias para que isso aconteça. Porque pelo menos até hoje de manhã, não sei se ele fez isso agora, na última hora, mas até então, o senhor Arthur Lira não tinha falado absolutamente nada sobre o assunto, nada. Nem tinha colocado nas redes sociais dele. Eu procurei também para ver se tinha alguma matéria ou reportagem com alguma declaração de condenação. Quem assumiu esse papel foi o Pacheco, porque o Lira não fez absolutamente nada. E dando espaço, inclusive, para que o líder do PL, o Altineu Cortes, se posicionasse dizendo, não, se esses fatos revelados realmente aconteceram, são graves, mas o PL da anistia não tem nada a ver com isso. O Arthur Lira tem um compromisso conosco, ele diz isso, para pautar essa matéria. Nós não podemos permitir que isso aconteça de maneira alguma, tem que ampliar a pressão para cima do Lira e enterrar imediatamente essa proposta que ainda tramita e que tem uma esperança por parte dos golpistas de que se transforme numa comissão especial. Sâmia liderou um recolhimento de assinaturas que foi depois ratificado pelo conjunto da bancada do PSOL. O PT, se eu não me engano, já fez a mesma coisa, solicitando imediatamente o arquivamento dessa matéria de anistia. Tem que ter pressão para isso. No nosso mandato, a gente tem procurado agir dessa forma. Por exemplo, na segunda-feira, tem um ato de solidariedade ao mandato, dia 25 de novembro. Já me permitam aqui também fazer a propaganda, 18h30, no Circo Voador. Seria um ato de solidariedade ao mandato, por orientação, solicitação, sugestão da minha amiga Sandra Quintela e de outras pessoas que estavam nessa mesma expectativa. A gente está transformando o ato, para além de uma ação de solidariedade, uma ação de cobrança pelo enquadramento dos golpistas, para gritar sem anistia. Então, deixar aqui o convite para todo mundo que possa estar com a gente também na próxima segunda, 25, 18h30, Circo Voador Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, um evento importante, né? Por convidar toda a comunidade a participar na segunda-feira, então, no Circo Voador, 19h30, é isso, Glauber? 18h30. 18h30, desse ato em defesa do mandato, do mandato do Glauber e do respeito à democracia, né? Que está sendo aviltada com essa iniciativa torpe do Lira, né, de perseguição de mandato que foi votado, né, que foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, e que tem todo o direito de cobrar e de fazer uma sua ação política de combate ao fascismo dentro da Câmara, que é disso que se trata. O Glauber está sendo caçado por combater o fascismo. Eu vi que vocês pediram, inclusive, a cassação do mandato do Kim Kataguiri, né, por conta de ele ter mentido na comissão de ética que investiga o teu caso, né, Glauber? Não chega ainda a ser uma cassação de mandato, porque a gente está preparando a peça que vai ser entregue na corregedoria. A nossa pretensão é entregar até amanhã, Rovai, mas nós já apresentamos ao Conselho de Ética, ao relator, uma solicitação de que o Kim Kataguiri seja ouvido novamente, porque ele mentiu. E num assunto que é gravíssimo, que são as relações do MBL com figuras ligadas ao supremacismo branco, ao nazismo. Ele disse que não tinha nenhum conhecimento sobre essas denúncias, e quando, então, a gente traz novos elementos, como a participação de uma assessora direta de comunicação do Kim Kataguiri num grupo de WhatsApp, onde ela diz para as pessoas, olha, segura, não dá ainda uma resposta sobre esse assunto, o movimento ainda não respondeu. Quando questionado, então, o Kim Kataguiri sobre a relação do MBL com Benjamin Pontes, que tem uma relação de
cumplicidade política com um nazista conhecido, eles até agora não fizeram absolutamente nada com Benjamin Ponte, porque o cara sabe de muita coisa, está dentro da estrutura do MBL, então o Kim Kataguiri tem que ser ouvido novamente pelo Conselho para ele dizer se vai continuar sustentando essa mentira de que não sabia de absolutamente nada. Concomitantemente, nós estamos apresentando à Corregedoria da Câmara uma solicitação de investigação combinada com a solicitação também de responsabilização do senhor Kim Kataguiri, porque aí essas novas testemunhas, além do Kim Kataguiri, vão poder ser ouvidas na Corregedoria. E eu já estou pensando, viu, Rovaidri, no processo de defesa, onde eu tenho a possibilidade de indicação de 8 testemunhas, em primeiro lugar, solicitar ao relator que pode pedir mais testemunhas e não fez, que essas outras testemunhas que a gente tem possam estar lá sendo ouvidas também no Conselho de Ética. Mas se ele não acatar, não aceitar isso, ainda existe a possibilidade de eu fazer algum tipo de alteração, solicitar uma testemunha a mais a ser ouvida também para o Conselho. Essa história vai pegar fogo, ainda mais do que já está pegando, porque eu atirei onde vi e acertei onde não vi. Eu não sabia da intensidade dessas relações do movimento Brasil Livre, de acobertamento, de cumplicidade com figuras nazistas. E isso vai ficar cada vez mais evidente quando essas provas forem demonstradas. Aquilo que a gente apresentou no Conselho de Ética, quando Kim Kataguiri e o provocador foram ouvidos, é só o início de muito mais coisa que está para ser apresentada. E, Glaubers, como que está o processo do Conselho para situar aqui a comunidade? Quais os riscos atuais? Que acho que você já passou por muitos momentos nesse processo, né? Já. Deixa eu só, se vocês me permitem, eu vou falar exatamente sobre isso, mas só para quem está acompanhando aqui o papo agora e não está compreendendo bem essa história de relação com o nazismo, só falar qual foi o episódio. Lá no Conselho, eu pergunto ao Kim Kataguiri se ele conhecia Benjamin Ponte. E ele diz que sim, que era uma pessoa do MBL do mandato de um deputado estadual do partido. Esse cara curtiu na rede, comentou, aplaudiu, celebrou postagens de supremacismo branco de uma figura nazista conhecida na rede e que está, inclusive, sendo investigada por aquilo que faz. Eles, então, dão o argumento de que, não, ele fez sem querer, ou seja, ele fez para ganhar likes, ou seja, para ter de volta seguidores. E a gente tem as provas de que isso não é verdade. E o Kim Kataguiri falou, eu não sabia disso, mas condeno. Só que a gente já tem prints de grupos deles, onde uma assessora de comunicação do Kim Kataguiri, chamada Jéssica, orienta a tropa do MBL a não responder, por enquanto, àquela acusação que foi feita na rede social por um militante de esquerda chamado JR. Ela diz, espera, vamos aguardar, porque o movimento ainda não se posicionou sobre esse assunto. Então, Kim Kataguiri já sabia e mente dizendo que não tinha conhecimento do fato. Então, a gente está solicitando que ele seja ouvido novamente e responsabilizado para que a gente, inclusive, tenha um canal institucional para apresentar novas provas. Bom, dito isso, Conselho de Ética, o relator tinha até 40 dias para fazer a apresentação do seu relatório final. Admissibilidade, ele já tinha apresentado uma posição favorável, que é a abertura do processo. Quem está nos assistindo pode dizer assim, não, mas é só abertura, não tem nada demais, não. Ou seja, ali já era um julgamento antecipado, porque de 34 representações no Conselho de Ética, eles só admitiram 2, que foi a do Brazão e a minha, né? Então, eles já davam um indicativo de condenação. Mas eles não esperavam o tamanho da reação. A militância de base, canais como o de vocês, e eu quero aqui fazer um agradecimento profundo pela manifestação. Eu acompanhei e vi toda a manifestação do editorial, a fala do Rovai. Te agradecer, Rovai, por aquela chacoalhada que você deu, que foi importantíssima. E houve uma pressão da militância de base fazendo com que esse assunto tomasse as redes e atos presenciais. Aqui na BI, no Rio,
Nós fizemos um ato onde não cabia mais gente, nem dentro nem fora da ABI. E lá no Conselho, nas 3 reuniões onde o tema foi discutido, estava lotada de gente, né? Gente em solidariedade, acompanhando também o processo. E ao invés de ir para uma posição de recuo, a gente foi para uma ofensiva e com uma tática pública evidente, que é, nós estamos lá para falar sobre o episódio do provocador, nós não vamos fugir do tema e da minha reação ao provocador, combinado com isso, mostrar o que é o MBL e quem é Arthur Lira. Bom, dito isso, eu fiz a indicação das 8 testemunhas. Eles aprovaram a admissibilidade e foi, então, para uma nova reunião, onde foram ouvidas as chamadas testemunhas de acusação, chamadas informalmente, porque são, na verdade, testemunhas indicadas pelo relator. E foram 3. O provocador do MBL. Esse sujeito se enrolou por completo, porque ele mentiu diversas vezes durante o depoimento, inclusive com dificuldade de explicar o rendimento que recebe do MBL. No primeiro momento, ele disse que não tinha empresa, depois ele disse que já teve um MEI, depois ele disse que recebe através de uma empresa do MBL, então se enrolou por completo, e o Kim Kataguiri também não soube explicar isso. Se enrolou mais quando o Samia mostrou o histórico do sujeito de agressões, e principalmente de agressões a mulheres, onde ele não imaginava que a gente tivesse uma cópia de um boletim de ocorrência demonstrando uma agressão que ele fez a uma ex-namorada. Num primeiro momento, ele nega também que tenha feito, numa pergunta feita por Chico Alencar. Sam, então, diz o grupo onde isso tinha acontecido, e ele, então, muda de versão e diz, não me recordo, não me lembro. Ele vai para Brasília, colocando na sua rede social um vídeo dizendo, vamos lá, vamos enfrentar o Glauber Braga lá no Conselho de Ética. Desde aquele dia, esse sujeito não postou mais nenhum vídeo na sua rede social. Evidentemente, porque ele está com medo da reabertura dos casos que foram expostos no Conselho de Ética, inclusive de investigação policial, que pode estar relacionado diretamente às suas atitudes do passado recente. Combinado com isso, foi ouvido lá também o Kim Kataguiri com esse episódio que eu já disse da relação do MBL com nazistas. E a terceira testemunha foi o Alberto Fraga, uma figura conhecida da chamada bancada da bala. E o depoimento do Fraga acabou se transformando num testemunho de defesa, porque quando eu questionei a ele se, numa comissão que eles citam na peça inicial, onde eu fui um provocador na Comissão de Segurança Pública, eu pergunto quantas pessoas estavam lá junto comigo na defesa da minha tese. Ele falou, não, era só você. E quantas do outro lado? Ele fala, mais de 20. Combinado com isso, eu pergunto, em algum momento eu me dirigi ao senhor que estava coordenando a reunião com alguma palavra agressiva ou insultei o senhor? Ele, não. Eu fiquei parado na minha cadeira enquanto os outros que estavam lá naquele recinto, num debate duro, vieram ao meu encontro com a possibilidade de fazer algum tipo de agressão física. Ele confirma que eu fiquei sentado, ou seja, que eu não me levantei. Então, como é que eu sou provocador numa situação como essa, onde eu estou cercado por um grupo da bancada da bala e eu fico na minha cadeira e os caras é que vêm para cima de mim, né? Eu fiz um embate duro do ponto de vista verbal, né? E faria novamente, inclusive porque essa é a tarefa que eu tenho como deputado federal, eu tenho que fazê-lo. E quando o Chico Alencar pergunta, então, ao Fraga o que ele faria com um sujeito que viesse a agredir verbalmente a mãe dele, ele fala, eu esperava sair da porta e quebrava na porrada. O Fraga fala isso, ele que seria, teoricamente, uma testemunha de acusação ou indicada pelo relator. Então, acabou se convertendo numa testemunha de defesa. O que falta agora? Agora faltam serem ouvidas as testemunhas da defesa, que são 8 testemunhas. Das testemunhas de defesa, quem são elas? Luiz Erundina e Milton Temer, que vão estar lá para falar sobre o que é a agressão política, eles que, Erundina que exerce vários mandatos e Milton Temer que já exerceu, de tentar calar uma voz por divergência política. O Fábio, que é coordenador do meu mandato e que tem um boletim de ocorrência contra o provocador, boletim de ocorrência esse, porque ele ameaçou a mãe do Fábio, ele disse, olha, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Então, a partir desse boletim de ocorrência que a gente foi saber das outras coisas desse sujeito, que até então a gente não sabia.
Então, o Fábio também está indicado como testemunha da defesa. Aí a gente tem a Carol, que foi indicada porque ela se especializou em MBL, ou seja, nos métodos de provocação do MBL ao longo da existência desse grupo neofascista. Então, ela vai estar lá para falar sobre isso. E as outras 4 testemunhas são testemunhas que ou foram caladas ou sofreram alguma tentativa de silenciamento por parte do Arthur Lira. Nós pretendemos esgotar tudo que a gente tem de provas e de conteúdo relacionados ao MBL e depois, então, a gente parte para as outras testemunhas relacionadas diretamente à ação do Arthur Lira, que tenta cassar o mandato. Agora, é o relator e o presidente do Conselho de Ética marcarem as próximas oitivas. 2 semanas depois de ouvir os membros do MBL, eles não marcaram ainda as novas oitivas. Por que motivo? Acho que eles podem dizer com maior precisão. Inclusive, solicitei ao presidente do Conselho de Ética que precisava de uma previsibilidade nessa agenda, porque eles não garantem passagem aérea, hospedagem para essas testemunhas. Eu tenho que garantir. Então, eu preciso de uma previsibilidade mínima, inclusive, para garantir que as pessoas vão estar lá prestando seus depoimentos. Todas elas estarão lá a partir de um diálogo prévio. As 4 testemunhas ligadas à tentativa de silenciamento do Lira são Felipe Neto, a ex-esposa de Lira, Juliane Lins, Eduardo Moreira e Yara Lemos, jornalista. Essas são as 4 pessoas indicadas que estarão lá, além das outras 4 testemunhas que eu já citei. Estou aguardando, então, que eles agora marquem esses depoimentos. O relator teria 40 dias úteis para poder fazer a apresentação de um relatório. Isso finda no dia 2 de dezembro. Se até o dia 2 de dezembro também ele não apresentar esse relatório, nós vamos tomar as medidas cabíveis, né? Ou seja, demonstrando que esse processo tem que ser arquivado, como já deveria ter sido desde o seu princípio. Nós estamos nesse pé. Momento da oitiva das testemunhas indicadas pela defesa, com prazo ao relator até o dia 2 de dezembro para apresentação do seu relatório. A partir daí, votação no Conselho de Ética. Ô Glauber, com a saída do Lira da presidência da Câmara, que é um fato que deve se consumar aí daqui a alguns poucos meses, a situação muda de figura para você? Eu acho que o tempo, ele, evidentemente, acaba nos sendo favorável, porque nós estamos apresentando provas que são muito graves sobre a atuação daqueles que estão diretamente envolvidos na tentativa de cassação do mandato. Então, quanto mais esse processo puder ir à frente e a gente puder falar, demonstrar tudo aquilo que a gente tem armazenado num canal institucional importante como é o Conselho de Ética, fragiliza-se, eu não tenho dúvida nenhuma, a tese da acusação. E, nesse caso em específico, evidentemente, o Lira, que já teve mais poder, se fragiliza porque o que a gente tem para apresentar também sobre ele tem natureza muitíssimo grave. E o Conselho de Ética é um canal institucional que não pode se negar a ouvir. Mas o que tem a ver o Lira com esse seu processo? Tem tudo a ver, porque se ele é o articulador, a defesa tem que estar garantida, tem que estar garantida a ampla defesa. E a ampla defesa não é só sobre os fatos superficiais, tem que passar também por uma identificação e demonstração de quem são os agentes ocultos que estão diretamente envolvidos nesse processo, nessa tentativa de cassação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Robai, na minha avaliação, sim. O tempo passou a ser inimigo da acusação. Muito bem. Eu queria... Tem aqui alguns superchats. A Yara pergunta: Glauber, na Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ, tem 5 chapas... Federal Rural. Rural, RJ. Para concorrer à reitoria. Você pode falar algo sobre isso? Não sei se você está... Eu posso dizer, Yara, que o meu apoio, que já declarei publicamente, é do professor Zé Cláudio, uma pessoa que eu conheço profundamente, é uma pessoa que é uma referência em discussão política sobre educação e sobre segurança pública, corajoso demais, fez um enfrentamento ao que é a representação do domínio territorial
das mais variadas regiões do Rio de Janeiro, fala sobre isso em relação à Baixada Fluminense de uma maneira importantíssima. Eu o conheço e sei que ele exerceria uma grande reitoria. Evidentemente, quem vai tomar essa decisão é a comunidade da Universidade Federal Rural, mas o meu apoio público, com muita honra, é do professor Zé Cláudio, que o pessoal lá chama de Chicão. Ah, tá. E a Graça Matos manda aqui, Glauber fica, a Graça que é de Santos, São Paulo. E, Rovai, a gente ainda tem mais uns minutinhos. Obrigado, Graça, um abração. E perguntar para o Glauber, já que a gente ainda não teve a oportunidade de entrevistá-lo depois das eleições, se fizesse, qual que é a sua análise do desempenho do campo progressista nessas eleições de 2024? Antes do Glauber começar a falar, eu quero dizer que segunda-feira, dia 25, às 6h30, lá no Circo Voador, tem um ato em defesa do mandato do Glauber. Então, que todo mundo que é do Rio, das imediações de Niterói, enfim, do entorno do Rio de Janeiro, aí apareça lá para dar suporte a esse imprescindível mandato na luta pela democracia no Brasil. Glauber. E que a gente vai combinar, nesse caso em específico, Rovai, como um ato também de responsabilização dos golpistas, né? Gritando forte a necessidade de que não haja anistia. Agradecer a vocês pela divulgação mais uma vez. Eu nem vou citar aqui todas as atrações que já estão confirmadas lá, porque senão eu vou cometer alguma injustiça, né? Mas vão ter várias atividades culturais e nos próximos dias a gente vai estar aí também divulgando nas nossas redes, né? Inclusive com algumas atividades culturais que foram confirmadas de ontem para hoje também. Vão estar acontecendo nesse espaço do circo. Bom, Dri, a tua pergunta valeria aí um espaço de um programa todo, né? Ou seja, bastante tempo para a gente poder dialogar sobre ela. Mas eu acho que o resultado não pode ser considerado positivo, foi um resultado negativo, evidentemente tem uma relação direta com a forma como se canalizam recursos do orçamento público, as chamadas emendas de comissão ou orçamento secreto, emendas RP2, emendas RP9. Você tem uma nitidez ideológica da extrema-direita dos fascistas, combinado com o pragmatismo do Valdemar da Costa Neto, que faz com que eles avancem em determinadas regiões, mas a relação da esquerda, e principalmente do governo Lula, principalmente no Nordeste brasileiro, com forças do chamado Centrão, faz com que essa mesma nitidez ideológica não seja exercida no momento de eleger prefeituras. Então, o cara que é do PSD no Rio Grande do Sul, ele se cola com o bolsonarismo, mas no Nordeste, pela força e influência do Lula, ele vai e cola no Lula, né, para ter o apoio do Lula. Então, isso faz com que você não tenha um número maior, inclusive, de prefeituras eleitas em regiões onde, majoritariamente, você tem mais força da esquerda. E essa não é uma realidade só do PT, é uma realidade, inclusive, do próprio PSOL, que tem uma bancada numerosa, que se ampliou na última legislatura, mas do PSOL não tem nenhum parlamentar federal no Nordeste brasileiro. Existe uma necessidade evidente de avanço, né? Ou seja, fazer com que as eleições locais, que garantem depois o que vai ser a correlação de forças no Congresso Nacional, possam também ser nacionalizadas no sentido de demonstrar o que o voto num vereador de esquerda ou o voto num prefeito de esquerda faz depois com que você tenha um maior número de deputados federais também de esquerda, não é algo que fica evidente por essa ausência de nitidez ideológica quando avaliado o nosso campo. E aí, quando eu cito o nosso campo, eu estou fazendo uma análise mais ampla, né? Não considerando exclusivamente a esquerda revolucionária ou a esquerda com radicalidade política. Então, acho que o resultado não foi positivo e, evidentemente, não foi positivo. Agora, o que uma parcela significativa das forças, e principalmente da ala direita da Frente Amplíssima, dentro e fora do governo, tenta fazer, é dizer que essa foi uma vitória do centro. E quando eles dizem uma vitória do centro, na verdade, eles querem dizer uma vitória da direita liberal ou da velha direita fantasiada de centro.
porque aí, inclusive, eles conseguem fazer com que determinadas forças políticas se apresentem como palatáveis para a sucessão presidencial no ano de 2026, como, por exemplo, o governador de São Paulo, que exerce o poder e uma orientação fascista no exercício do seu governo, mas pode se apresentar como alguém palatável para o mercado, já que procura ir ao talo, ou seja, ir ao máximo no que diz respeito à política de privatizações, de entrega dos direitos sociais ao setor privado no estado de São Paulo. Combinado com isso, eu acho que tem elementos econômicos que não podem deixar de ser avaliados, para que a gente possa, no ano de 2026, não ter qualquer tipo de ameaça de retorno de Bolsonaro à presidência da República, seja ele ou através dos seus aliados, porque ele evidentemente está inelegível, principalmente depois da vitória de Trump. É fundamental que a gente tenha uma avaliação, principalmente daqueles 30% que estão no meio do caminho, ou seja, porque você tem 30% que fazem uma avaliação ou tem uma posição que é mais voltada para uma simpatia às forças de esquerda. Você tem de 20% a 30% que estão lá com uma orientação voltada para a extrema-direita ou para o conservadorismo, para o reacionarismo. Para a gente atrair e isolar esses 30% da extrema-direita, você tem que ter uma avaliação da população brasileira que não deixe nenhuma dúvida que a sua qualidade de vida, do ponto de vista material, melhorou de maneira substantiva em relação ao governo anterior. E, para isso, nós não podemos ter casamento com medidas de austeridade, medidas essas que façam com que você tire da classe trabalhadora pontos que são fundamentais. Por exemplo, auxílio e seguro-desemprego, valorização do salário mínimo, mínimo da saúde e da educação. Eu falei sobre esse assunto essa semana na Câmara, né? Aqueles mesmos deputados que querem dar manutenção a 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, num total do governo que é de 200 bilhões, olha a gravidade disso. 1/4 hoje dos investimentos públicos não discricionários são de emendas de deputados. Presidente de Câmara autoritário sempre teve, com algumas exceções, né? Agora, presidente de Câmara autoritário com um poder de manipular bilhões do orçamento como tem Arthur Lira não tem precedente histórico. Então, os mesmos deputados que votaram essa semana a manutenção de 50 bilhões para as emendas, que tentaram votar uma PEC 5 do Crivella, que tem uma estimativa de 4 bilhões de reais para grandes conglomerados religiosos, com ampliação do Conselho de Imunidade Tributária, para ter cashback para o jatinho que venha a ser comprado por Malafaia ou Edir Macedo, são aqueles que defendem nos microfones uma política de ajuste, tentando sinalizar para o mercado. Então, nós temos que dialogar francamente e fazer uma pressão que seja objetiva em relação ao governo Lula, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para que essas medidas de austeridade não sejam encaminhadas para o Congresso Nacional, porque isso também faz com que o resultado eleitoral, que não foi positivo como a gente gostaria para as forças de esquerda, possa ficar ainda mais dramático a partir do momento em que você tem um cenário externo que é muito difícil para as nossas pretensões de enquadramento da extrema-direita. Essa discussão eu acho que a gente tem que fazer de maneira franca, de maneira objetiva, de maneira direta, trazendo as nossas teses de maneira fraterna, mas de maneira dura e firme. Respondendo a tua pergunta, Adriano, objetivamente, para não fugir dela, o cenário não pode ser avaliado positivamente com o que saiu das últimas eleições, mas para que esse cenário não piore, é o momento da gente ampliar ações de garantia dos direitos do povo e, para isso, tem que enfrentar uma lógica de austeridade. Essa lógica não pode prevalecer para que a gente vença as eleições de 2026 e derrote de maneira definitiva Bolsonaro, a extrema-direita, os fascistas de plantão. Legal, Glauber. Muito bem, Glauber. Deixa eu ler aqui o superchat, já libero o Glauber. A Laline diz, grande e corajoso deputado Glauber, brevemente
votarei em ti para presidir nosso lindo Brasil, historicamente vilipendiado. Glauber fica fora, Lira já está te lançando como candidato a presidente. Obrigado, Lalinha. Eu sou candidato a permanecer deputado federal nesse momento lá, porque o jogo está duríssimo, difícil, mas eu agradeço a tua consideração, mas não existe essa pretensão. A pretensão agora é de fazer uma luta, e uma luta dura de defesa do mandato e de demonstração do que é a representação de Arthur Lira e companhia, porque eu acho que essa luta vai ser fundamental, inclusive, em relação à próxima eleição de 2026, mas principalmente em relação a esses próximos 2 anos. Se a gente mantiver, e desculpe se me estico nisso, Idris, se a gente mantém esse controle orçamentário por parte de Lira e companhia, como é que você vai fazer investimentos que são fundamentais? Hoje, um deputado federal indica mais recursos do que ministérios importantes que estão na esplanada. Daí você não precisa falar mais nada. Essa é uma realidade que tem que ser modificada, e para isso tem que ter enfrentamento. Eu não estou defendendo aqui, dizendo, não, mas isso é simples, isso é mole, dá para fazer, basta vontade política. Não, tem que ter vontade política, tem que ter coragem, e tem uma dose de risco, mas o risco maior é permanecer do jeito que está, com esse controle de Lira e do Centrão em relação ao orçamento público. Obrigado pela manifestação aqui da companheira. E o Hussein diz, Glauber fica, obrigado, guerreiros, Glauber e Sâmia, e ele mandou vários aqui, Brasil e TPI sincronizados contra genocidas, MBL tende a virar uma grande organização terrorista, e a lista de detratores de Bozo era uma kill list. E com esse eu fecho. Muito obrigada, Glauber. Só lembrar para o Glauber que eu também fui vítima do MBL lá é verdade. Em Recife, e aí estava com uma empadinha na mão, com vontade de enfiar a empadinha na fuça do rapaz, mas a Adri estava do meu lado. Eu estava filmando. Aí a gente botou para filmar, conseguimos mostrar a covardia deles, porque eles sempre estão filmando, né? A gente entra de gaiato na história deles. Na hora que eu vi que ele chegou, eu falei, Dri, liga o... Não, e assim, você demora para perceber que é um ataque do MBL. A gente estava tomando café, comendo uma empadinha, e aí chegou um cara perguntando se o Renato ia pedir desculpa pelo laudo falso do padre Júlio Lancelotti, sendo que eles que publicaram, né, um laudo falso contra o padre Júlio. Né? Dri, hoje eu estou entendendo mais ainda a lógica desses provocadores, porque eles ganham grana com isso, mas além de ganhar grana, tem uma hierarquia interna do MBL que eu não conhecia, que quanto mais esses vídeos causarem visualização, eles sobem na hierarquia interna do MBL, né? Então, o provocador que foi atrás de mim, ele foi 7 vezes. 7 vezes, né? Deixar um abraço para o Hussein também aqui, agradecer as manifestações de solidariedade e terminar falando sobre o MBL, Rovai, que eles agora estão querendo montar um partido político, formalmente. Sim. E nessa tentativa de montar um partido político, é fundamental que fiquem evidentes essas relações com figuras nazistas de membros do Movimento Brasil Livre, do MBL e gente que tem importância nessa organização. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral, como é que a justiça brasileira vai se posicionar sobre esse assunto? Vocês sabem, quando o Kim Kataguiri fez aquela afirmação de que o nazismo não tinha que ser criminalizado, naquela história que ficou famosa lá com o Monark, né, naquela mesa, eu, na época, imaginei, o cara, eu até nem explorei tanto aquilo, porque eu falei, não, o sujeito deve ter dito isso por uma linha meio imbecil, né, uma lógica de liberdade de expressão ao limite e tal. Na época, eu não visualizei que aquilo podia ter uma relação com uma sinalização direta que dá para grupos e forças políticas que, se não são organicamente do MBL, mas que encontram algum tipo de acolhimento nas estruturas do MBL. Essas investigações vão ser importantíssimas, porque o que tem de elemento não é pouca coisa. Essa história do Benjamin Pontes e eles não fazerem absolutamente nada com o cara dá demonstração objetiva do tanto que eles devem e como eles estão evitando esse assunto. O MBL, normalmente, quando você faz um ataque a eles, eles vão, respondem e tal.
quando eu trato desse assunto no Conselho de Ética, eles fazem um vídeo editado onde, sobre esse assunto, eles não falam absolutamente nada. Eu questionei o Kim Kataguiri na presença dele na Câmara dos Deputados, na semana que passou, sobre o assunto. Ele fez uma cara de constrangido e não falou absolutamente nada. Eu entro com uma solicitação no Conselho de Ética para que ele seja ouvido novamente sobre o caso e eles não falam absolutamente nada. Eu estou preparando uma representação à corregedoria sobre esse assunto e eles estão tentando esconder, ou seja, eles têm muito medo desse tema e nós vamos partir para cima deles mais ainda do que já estamos fazendo, porque tem muitas provas, muita coisa a apresentar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Um abração. Abração. Tchau, tchau.